Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante e também de graça a tua inscrição. Então reforça aí a inscrição e deixa o like também no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos também aqui no canal Vasco Connection. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Então clique uma vez no link, faça a tua inscrição na Betfair, receba até R$600 de bônus no momento do teu primeiro depósito. É um super bônus da Betfair para os vascaínos. Corre lá, que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também, tá certo, minha gente? Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, link da Betfair. Bom, gente, vamos falar porque temos muitos assuntos importantes. Alguns colegas de trabalho, né, amigos como o Adílio, o Serjão, do podcast Cruz Maltino, trouxeram a informação de jogadores com contrato até o final desse ano. Matéria também do GE, matéria importante envolvendo Léo Jardim, teria comunicado, né, a sua vontade de renovar o contrato com o Vasco. E também sobre o Verratti, né? Verratti já é um assunto, tem um tempinho aí, renovação de contrato também, tá tudo pronto, o Verratti quer continuar e vai continuar no Vasco. Bom, gente, começando com esses assuntos aqui. 7 jogadores, no final desse ano, vão ficar sem contrato com o Vasco. Na minha opinião, e peço a de vocês também, para enxugar a folha de salário do Vasco, até porque é um exemplo, tá? O Rossi, atacante Rossi, respeitamos aqui o Rossi, gostamos do Rossi, mas 3 meses sem entrar em campo com a camisa do Vasco. Então, assim, o Vasco está pagando vários jogadores, salários altos, para ficar no banco. Nem relacionados esses jogadores são. Então, assim, é muito delicado. É uma conta muito cara. Essa que é a grande verdade, ó. 7 jogadores. A informação aqui eu vou dar os créditos, desculpa, pro podcast Cruz Maltino, Adílio, Serjão, tamo junto sempre aí. Ó, Pablo, goleiro que é base, se deve renovar com o Vasco. O Keiler, goleiro do Internacional. Vitor Luiz, Rojas, Vitor Luiz pertence ao Curitiba. Rojas ao Boca Juniors. Maicon, Rossi e Galdames. Observação aqui, eles botaram uma observação do Hugo Moura que o Vasco tem a obrigação de compra. O único aqui que o Vasco, na minha opinião, poderia fazer uma força para tentar, né, definir a situação da permanência é do Hugo Moura. Porque aqui, Pablo, Keiler, Vitor Luiz, o Pablo também é base do Vasco, então também tira aqui dessa lista, mas Keiler, Vitor Luiz, Rojas, Maicon, Rossi, Galdames, entre outros jogadores, gente, com todo respeito, não tô aqui para ofender ninguém, mas não dá. Quanto é que o Vasco desembolsa aqui para esses jogadores? 4, 5 milhões por mês para pagar essa galera aqui? Esses caras resolvem os jogos? Não. E aí ninguém tá faltando respeito aqui com nenhum tipo de jogador. É a realidade, não dá. Tem que dispensar, tem que enxugar a folha para fazer um novo planejamento agora no final desse ano pro Vasco, se Deus quiser, em 2025, né? Enfim, fazer um planejamento novo e montar um time ainda mais forte. Tá certo? Um exemplo, preocupação é a renovação de contrato do Coutinho. Tem que preocupar sim, Coutinho é craque, vai resolver vários jogos, tem que permanecer no Vasco. Tô dizendo isso agora. Tô falando isso agora. Ah, Eduardo, ganha muito. Ganha muito essa renca de jogadores aqui que não entram em campo para nada, que não resolvem nada e aí? Isso aqui é ganhar muito, isso aqui é caro, isso aqui custa caro. Enfim, então, na minha opinião, o Vasco tem que correr com esse novo planejamento sim. Só uma pontuação aqui, gente, eu quero pedir desculpas porque às vezes a minha voz fica arrastada. Tá? Eu tô gaguejando, não é de maldade, porque eu tive um AVC no início desse ano e ainda estou me recuperando. Dá umas crises de vez em quando que vocês não têm noção. E hoje o dia foi difícil, tá? Então, assim, eu peço perdão aqui, que às vezes eu dou uma arrastada no vídeo e peço desculpas para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Situação envolvendo Léo Jardim, né, gente? Ele já deixou claro que quer permanecer no Vasco, ele tem contrato até o final do ano que vem também. É uma preocupação, porque é um goleiraço, é goleiro de seleção. Acho que é o melhor goleiro do Brasil. É o do Vasco, né? Então, assim, hoje, a multa dele hoje é de 181 milhões de reais, a informação é do GE, é um grande ativo do Vasco. O Vasco comprou o Léo Jardim, mas as pessoas do passado do Vasco, tá? A diretoria passada do Vasco comprou o Léo Jardim, só que fez um contrato curto. Como é que você paga 15, 20 milhões de um goleiro, você faz um contrato de 2, 3 anos? Como é que é isso?
Gente, eu não consigo entender. Contrato mínimo para uma compra desse tamanho é de pelo menos 5 anos. 5, 6 anos. Léo Jardim é um goleiro novo. E goleiro, todo mundo sabe aqui que tem uma carreira mais longa, né? Porque, enfim, tipo o Fábio, hoje no Fluminense, 42, 43 anos. Assim, o Léo Jardim é um cara que se cuida, é um goleiraço. Então, assim, essas pessoas precisam prestar conta com o Vasco. E se o Léo Jardim bate o pé? E se o empresário dele fica de mais? Como é que é isso? Tá entendendo? Tá bom, ele... quero ficar no Vasco, vai ficar no Vasco. É goleiro do Vasco, foi comprado pelo Vasco, o dinheiro foi do Vasco. Deixando isso bem claro aqui. E é isso. Aí é mais uma trolha para a nova diretoria resolver também. Né? Falo isso no bom sentido, que eu sei que o Pedrinho e companhia assumiram sim. Eu vejo muita gente aqui batendo no Pedrinho. Por quê? Sabe por que eles batem no Pedrinho? Porque o candidato de estimação deles não ganhou. Não ganhou e nem vai ganhar. Nem vai ganhar. Porque eles falam que amam, eu sou Vasco. Não são, gente, nunca foram. Nunca foram. Porque o Vasco, só uma pontuação aqui, o Vasco, eu sou Vasco, você é Vasco, você que ama o Vasco, você que fala, não, quem é o Vasco? É a torcida. Quando você xinga o clube em campo, você está xingando o Vasco, né? Quando você está... peraí, eu estou me xingando? Estou xingando parte de mim, porque nós somos o Vasco. Né? Então, um amigo meu fala sobre isso, Átila Moraes, né? Dá um abraço para ele, para dona Wanda também. Tomamos um caldo de cana juntos agora há pouco e uma água mineral, no meu caso, né? Por conta do meu tratamento. Enfim, um forte abraço pro Átila e também pra dona Wanda. Então, assim, ele falou sobre isso, cara, nós somos o Vasco. Como é que eu vou xingar um pedaço de mim? Não tem como. Não tem como. Então, eu não acredito nessa vascainidade que traz a politicagem junto. Ah, não, Pedrinho o quê? O Pedrinho pegou uma bomba. E porque ele é um cara reto, tá incomodando muita gente. Então gosta do papagaiada, gosta do todo-poderoso. Quem é? Fala pra mim, quem tem a solução dos problemas, porque quem quer faz, quem não quer, fica dando desculpa. Né? Fica dando desculpinha, fica apontando defeitozinho A, defeitozinho B. Essa galera que não vai num jogo do Vasco. Veio um amigo meu aí de longe, cara, encarou o ônibus aí pra assistir um jogo do Vasco. E aí esses supostos vascaínos que moram aqui, gente. Você de fora aí, eu sei que é caro, eu sei que é complicado, mas você está acompanhando o Vasco o tempo inteiro. Então os supostos ficam aqui latindo, falando. Isso pra mim, esses caras nunca foram Vasco. Tá? Você roda São Januário, roda todos os estádios, você não consegue, você não encontra nenhum para contar a história. Nenhum. Porque eu fico observando, falei, cadê? Fala de Vasco, fala que vai fazer, cadê? Nunca serão. Tá certo? Então, sobre o Verratti aqui, pra gente matar o vídeo, finalizar o vídeo, é outro jogador que vai renovar com o Vasco também. O Verratti é um cara com 35 anos, mas deve renovar com o Vasco por mais 2 ou 3 anos. Essa é a informação que eu, Eduardo, tenho. E acho que é isso, gente. Planejamento novo, continuar nessa pegada. É um processo muito difícil, né? Mas já dá para enxergar um Vasco mais organizado, um Vasco disputando. Discordo plenamente das pessoas. Ah, que mané Libertadores. É brigar para não... Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que o Vasco pode bater campeão, que essas pessoas vão reclamar. O Vasco hoje está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil e essas pessoas estão batendo, dizendo que não acreditam, pregando uma realidade mentirosa. Vive o momento, pô. Qual é o momento? É um Vasco na semifinal de campeonato de Copa do Brasil e um Vasco 9º colocado do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Esse é o momento do Vasco. Não é esse momento mentiroso que vocês pregam, não. Que eu discordo plenamente. Apoia o Vasco, vira sócio do Vasco, compra a camisa, ajuda o clube. Ao invés de ficar batendo o tempo inteiro com essa palhaçada de politicagem. Isso é uma palhaçada. Eu fico enojado dessas pessoas com o Vasco. Porque no Vasco eles não vão. Tá? Mas tinham que lavar a boca para falar de Vasco. Não vivem um segundo o Vasco. Não apoiam um minuto. E querem dizer que o Vasco é para quem acredita. Você do outro lado, sim. Agora eles não. Jamais serão. Tá? Como diz lá o cara no filme, Tropa de Elite. Nunca serão. Tá? Então assim, tem uma galera tentando encontrar com essas pessoas. Eles não aparecem. Tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Vamos pra cima, né? Juntos pelo Vasco. Vamos lutar sempre pela nossa instituição. É o clube que amamos. Tá certo?
Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.